Você já deve ter ouvido falar, né, na nova moda no combate ao burnout, que é o quiet quitting, ou como foi traduzido aqui, demissão silenciosa. E se você nunca ouviu falar, eu te conto o que é. Com a pandemia, os níveis de ansiedade, de depressão, de estresse, de burnout aumentaram muito por conta do trabalho remoto, que deixa os limites entre a vida pessoal e profissional ainda menos claros, e também por conta de todo o efeito, né, devastador que uma pandemia tem na saúde mental das pessoas de uma maneira geral. Muito que bem. Há um tempo atrás, antes da pandemia ainda, os chineses, em resposta aos altos níveis de estresse e de mortes, né, tanto provocadas pelo excesso de trabalho, quanto pelo não vou falar para não tomar ban, quanto das vidas auto-interrompidas, e também para chamar a atenção do governo, começaram a deitar no chão das empresas, como um protesto silencioso ao sistema de trabalho tão opressor. Não teve nenhum efeito prático. Agora, há pouco tempo, talvez inspirado nisso, buscando uma solução menos radical, que mantivesse os empregos das pessoas, um cara colocou na rede vizinha, no Tico e Teco, um vídeo em que ele fala que ele não está deixando de trabalhar, ele não está se demitindo, mas que a partir dali ele só faria o mínimo necessário do trabalho dele. Assim ele manteria o emprego, mas ele não sofreria os efeitos físicos e mentais do estresse crônico a que todos todos estamos sendo cada vez mais expostos, né? Esse vídeo viralizou e enquanto as pessoas mais velhas estavam pedindo demissão mesmo, os millennials começaram a fazer esse movimento aí de demissão silenciosa, o quiet quitting. Resolveram então fazer apenas o mínimo requerido dos seus empregos para evitar assim acabar com um burnout. Em um primeiro momento, na teoria, isso pode parecer uma saída esperta. Mas é só você gastar 5 minutos de tutano para perceber o óbvio, gente. Essa é a pior coisa que você poderia fazer por você. E deixa eu te contar como que eu enxergo isso. Em primeiro lugar, esse discurso engaja, gera likes, viraliza, pelo mesmo motivo de ter tanta gente hoje nas redes falando sobre burnout de uma maneira lacradora. Eu sou de esquerda, gente, eu posso falar lacradora sem ironia. A maioria das pessoas traz para você um discurso em que nós somos as vítimas de um sistema opressor de trabalho. Segundo essa forma de entender o burnout, quem tem que mudar é o sistema de trabalho. Nós, enquanto vítimas, não precisamos mudar nada na nossa forma de lidar com a vida. A gente tem que lutar para que as empresas mudem e assim a humanidade se livre do burnout. Gente, por favor, né? Que coisa infantil! Criança que fica chorando, esperando um adulto vir pegar no colo, passar mertiolate no machucado, abraçar, confortar. O adulto não. O adulto maduro xinga, chora, daí levanta, entende o que aconteceu, o que ele precisa fazer, o que precisa mudar para aquilo não se repetir. E ele cresce um pouco mais com aquela experiência. A única culpada pelo seu burnout é a cultura em que a gente vive. Você, a empresa que você trabalhava, seu ex-chefe, vocês são responsáveis por você ter tido um burnout, assim como eu, a empresa em que eu trabalhava, meu ex-chefe, minha família, o governo, são responsáveis por eu ter tido um burnout. Eu sempre falo aqui, o burnout acontece, olha só, gente, vamos pensar nisso, sem ficar na defensiva, sabe? Sem ficar só esperando eu acabar de falar para falar, não é isso, porque o lugar de vítima, ele é muito atraente, é muito sedutor. E a gente está acostumado com ele, a gente humano, não a gente burnoutado. Eu sempre falo aqui, o burnout acontece quando existe a soma de 3 fatores. E necessariamente precisa ter esses 3 fatores. Uma sobrecarga alta, né, um ambiente hostil e uma inabilidade emocional da pessoa em lidar com isso. Em lidar com o inferno que é você ficar com uma sobrecarga alta num ambiente hostil. Né? A pessoa não tem culpa. Ela está inserida num sistema de trabalho ruim. Mas você,
as empresas, todo mundo. Nós só estamos fazendo o que ensinaram a gente. O que disseram que nós devemos fazer. O que disseram para nós que é certo fazer, que é esperado de nós que a gente faça. E quando a gente estava nas empresas, nós fazíamos parte dessas empresas. Empresas são feitas por pessoas que estão fazendo apenas aquilo que ensinaram para elas que era para fazer. Então, seu chefe pode ter responsabilidade no seu burnout, e ele muito provavelmente tenha mesmo. Mas você também tem. Ele não tem culpa, você não tem culpa. Não tem como você ter culpa, mas ele também não. E eu sei, gente, não é fácil ouvir isso. Mas o meu trabalho aqui é fazer você ganhar tempo. Eu perdi anos achando que eu era vítima do sistema de trabalho. E quanto mais cedo você entender isso que eu estou falando, quanto mais cedo você parar de resistir e aceitar, melhor para você e para a sua recuperação. Isso chama amadurecimento. Tá? Em segundo lugar, voltando aqui ao quiet quitting, tem a questão do ambiente. Ok? Se as empresas são tóxicas, em sua maioria pelo menos, você acha mesmo que se você parar de fazer mais do que o mínimo necessário, em uma época em que está todo mundo passando fome, saindo no tapa por emprego, você acha mesmo que a empresa vai fingir que não está vendo? Gente, parece plano infalível do Cebolinha isso. Eu trabalhava 20 horas por dia. Sabe o que aconteceria se eu chegasse 7 da noite e falasse, bom pessoal, até amanhã? Eu seria demitida na mesma hora. Eu vi isso acontecer milhares de vezes. Eu não trabalhava 20 horas porque eu achava bacana. Eu nunca fui workaholic. Eu trabalhava 20 horas porque eu achava que eu não tinha opção, a não ser acatar aquela maneira de trabalhar do mercado em que eu trabalhava, né? Porque não é nem uma empresa, é uma área toda, um mercado, um segmento de mercado todo. Eu seria demitida na mesma hora. E você acha também que não vão ficar te cobrando? Não vão ficar fazendo de tudo para fazer da sua vida um inferno, para você sair de lá sem eles precisarem arcar com os custos de demitir você? Você acha mesmo que tem como isso dar certo? Que olha, ou você acredita que as empresas são opressoras, ou você acredita que dá para ficar lá fazendo nada sem ninguém perceber. As duas coisas não dá. Ou a empresa é tóxica e fica te cobrando e te oprimindo, ou ela não tá nem aí pro que você tá fazendo e você consegue ficar lá encostado num canto sem fazer muita coisa. Ai, Roberta, mas não é certo trabalhar tanto. Eu sei que não é. Eu não trabalhava 20 horas porque eu queria. E eu sei melhor do que ninguém o que acontece quando a gente segue esse esquema. Mas a questão aqui é que, para variar, todo mundo está olhando a situação de uma maneira polarizada. Ou seja, ou trabalha feito um maníaco e tem um burnout, ou faz um corpo mole e fica lá tentando passar por baixo do radar dos chefes. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha esse gráfico aqui. Sabe uma coisa que te leva a um burnout também? Além do excesso de estresse? O tédio, a mediocridade, a falta de perspectiva, um trabalho sem propósito, a desmotivação. Não é saudável emocionalmente você optar pela mediocridade. E eu estou falando isso porque eu tentei esse caminho também. Eu não conhecia esse gráfico. Eu não tinha um canal da Roberta para me contar isso. Eu nunca nem tinha ouvido falar em burnout. Mas depois que eu passei pela pior agência, eu optei como uma maneira de me defender. Eu optei em ter empregos medíocres, com cargos mais baixos, com salários menores, sem ter equipe abaixo de mim, com medo de repetir aquela toxicidade e aquela sobrecarga que eu tive. E vocês sabem o que aconteceu. Eu tive um burnout avassalador. Essa polarização faz a gente achar que a solução para a cultura do burnout é se esconder. E, gente, vocês precisam entender que pode existir um equilíbrio. Não é, ou eu volto para o emprego que eu estava, que me deixou doente, ou eu fico em casa sem fazer nada. Ou eu trabalho feito um louco do jeito que a empresa pede, ou eu fico sem fazer nada.
Isso é um pensamento infantil. Um pensamento de uma pessoa madura, amadurecida, que é o que o burnout exige de nós, é entender que pode existir um equilíbrio. Você tem a opção trabalhar feito um maluco e burnoutar. Mas você tem a opção fazer corpo mole e ficar ansioso e estressado, pensando em quando vão descobrir que você está fazendo corpo mole e começar a te cobrar. Nenhuma dessas opções é saudável, gente. Qual é o caminho do meio? Quem trabalha em empresa sabe como que é o problema do ar-condicionado, né? Vem o João, taca lá 18 graus. Aí a Maria, congelando, vai lá, taca 28 graus. Aí o Maurício está cozinhando na mesa dele, vai lá, bota 18 graus. A Joana tá, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui, bota no 28. Até que uma hora alguém fica puto, vai lá e desliga o ar. Aí chega uma hora que tá todo mundo morrendo de calor, porque a sala tá um forno, alguém vai lá e liga no 18. E fica assim até o final dos tempos. Em todas as empresas é isso. Como se não existisse temperaturas entre 18 e 28. Você não pode pensar que só existe burnout ou corpo mole. Existem outras temperaturas. O esforço que você vai ter para negar as suas qualidades no trabalho, para esconder os seus talentos, jogar o seu valor para baixo no quiet quitting é exatamente o mesmo esforço que você vai ter para ir numa terapia e entender o que te faz mal ali. Porque você não se vê merecedor e capaz de ter uma oportunidade melhor. E mudar isso para poder ter liberdade de trabalhar onde você quiser. Ficar agarrado a um emprego com medo de ser mandado embora porque você acha que se for demitido você vai ficar sem nada ou com coisa pior porque você não tem capacidade ou porque você não merece. Me ouve aqui, gente. É tão estressante se você fizer isso trabalhando noite e dia para garantir sua vaga ou se você fizer isso fazendo corpo mole, só fazendo o mínimo do seu trabalho. A questão não é trabalhando dia e noite e nem fazendo corpo mole. A questão é, tenho medo de perder o emprego porque eu acho que eu não consigo ou não mereço uma coisa melhor se eu sair daqui. O estresse vem muito mais disso do que da jornada longa. Você pegou aqueles 3 fatores que somados levam a pessoa ao burnout, que eu falei um pouco antes. Você tirou a sobrecarga e colocou no lugar a mediocridade. 2 coisas que estressam o mesmo tanto. Ou seja, você continua no caminho do burnout de qualquer jeito. A solução para não burnoutar é a mesma para sair do burnout, que é entender por que você acha que o máximo que você merece e consegue ter é um emprego que te desrespeita, um emprego indigno e tóxico, que te obriga a fazer coisas como passar por cima da sua saúde e trabalhar feito um louco, ou que te obriga a ficar totalmente travado para não mostrar nenhum talento, nenhuma qualidade sua para passar por baixo do radar e ninguém vê que você existe. É um desrespeito tanto tanto numa opção quanto na outra. É um desrespeito que a empresa tem com você, é um desrespeito que você tem pela sua saúde física e mental. Entende? Porque quando você entende as suas crenças, as suas fraquezas, quando você aprende a encarar isso de frente, você se liberta para procurar um caminho profissional que te motive, que te traga coisas boas emocionalmente. Ai, Roberta, mas não tem, porque o Brasil... porque é isso que te estressa. Acreditar nisso. Que você não tem capacidade para conquistar o que você merece. Acreditar que você merece tão pouco. Sério. Sério mesmo. Estou te economizando tempo aqui. Demorei anos para entender isso. Da mesma maneira que no ar-condicionado da firma, é natural que, diante de uma onda de burnout, pareça certo ir para o extremo oposto. Mas o ar-condicionado nos ensina que combater a sobrecarga máxima fazendo o mínimo também não vai dar certo. Também não é saudável. Você precisa achar um meio termo ali, entre o 18 e o 28. Entre a sobrecarga máxima e fazer o mínimo. Em que você não precise se anular na mediocridade e também não precise se submeter a esse ritmo adoecedor.
O mundo precisa de você na sua melhor forma. E se você não consegue entender o mundo precisando de você, procura ajuda da terapia para conseguir entender todas as suas forças, o seu potencial e o seu valor. Você merece a vida que você lutou tanto para ter. Não se entrega, gente, nem para um lado e nem para o outro. Faz a coisa certa, mais saudável para você. Procura ajuda, procura terapia, porque você precisa entender o que te deixa preso num emprego que é tão indigno. O que faz você considerar uma boa ideia fazer o mínimo necessário para evitar sobrecarga alta. O que faz você acreditar que você só tem as possibilidades de 18 graus e 28 graus na sua vida? Entre o 19 e o 27, o estresse não está deixando você ver. A baixa autoestima não está deixando você ver. Mas a vida está te oferecendo e você precisa conseguir abrir os olhos para isso. Então procura ajuda, procura terapia.